Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CT Pod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com o meu co-host João. Oi João, tudo bem? Hoje co-host novo, primeira vez nessa Isso nova aí. era do CT Pod e estamos aqui. Isso aí, o João agora tá assumindo junto aqui comigo o CT Pod. E a gente tem um assunto muito interessante para falar hoje e eu vou pedir para os Lucas se apresentarem. Seja bem-vindo, Lucas Balena. Obrigado, Ana Laura, mais uma vez aqui, né? Mais uma vez falando sobre a ação do freio do imposto. Eu sou Lucas Balena, sou advogado, sou tributarista, trabalho com direito empresarial e tributário, direito civil e direito digital. Hoje nós representamos a SIG Jovem. Neste ano eu estou na presidência, é um cargo que é totalmente rotativo, que no ano que vem outra pessoa assumirá este papel e a gente vai seguindo com as ações direcionadas da SIG Jovem. Perfeito. E Lucas Sobanski, seja muito bem-vindo também. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, pelo espaço, né, que vocês disponibilizaram para nós. Meu nome é Lucas Sobanski, eu sou advogado e hoje eu estou como diretor jurídico e coordenador do Feirão do Imposto 2026 aqui em Guarapuava. Perfeito. Então, pra gente iniciar, o que é o Feirão do Imposto? Bem, não, beleza. O Feirão do Imposto nada mais é do que um programa idealizado pelo CONAGE e pela FACIAP e automaticamente passa para as associações municipais e aqui em Guarapuava pela SIG Jovem, para conscientizar a população em relação à carga tributária que é paga e cobrada nos produtos, serviços, tudo que é consumido pela sociedade, né? Então nada mais é do que um programa para conscientizar a população do que eles pagam e o quanto que eles pagam em relação ao consumo. Perfeito. E tem matemática do programa? Esse ano o tema é o preço por trás das siglas. Acho que muito relacionado à nossa reforma tributária, né? No ano passado nós tínhamos uma outra temática que era mais relacionada ao peso e esse ano é relacionado à nomenclatura que a gente tem mudando de ICMS, IPI, PIS, COFINS para IBS e IBS e CBS, né? E que a gente tem essa modificação que é muito diferente, interessante. São siglas que, como o Lucas já colocou em outras posições, em outros lugares que a gente falou, siglas que a gente já não conhecia, que agora elas vão mudar de nome ainda. Se puderem, então, né, dar uma resumidinha das siglas aí, o que é bem o ICMS, essas siglas importantes aí para o pessoal saber dessas mudanças. Tá, então as nossas siglas antigas, ICMS, que era Imposto sobre Circulação de Vamos lá. Então, assim, sobre o ICMS, que é o antigo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele vem lá de antigamente, era ICM antigamente, e hoje ICMS. Ele é o imposto que incide sobre toda a mercadoria que a gente compra. Então, aquele produtinho que a gente compra na Shopee, que chega na nossa casa e que a gente vai utilizar, tem ICMS por trás disso. Até naquele projeto de taxa, foi chamado de taxa das blusinhas lá, os R$50 lá que era isento, ele passou a ter tributação de ICMS, que hoje representa significativamente na tributação que a gente paga, inclusive no site. Então, o ICMS está muito presente no nosso dia a dia, aquilo que a gente compra no mercado e tal. ISS é o Imposto sobre Serviços, antigamente chamava de ISSQN, Serviços de Qualquer Natureza. Tá? Hoje todo mundo fala sobre serviços. São os tributos que são, por exemplo, a minha atividade como advogado, é um serviço que eu presto que está regulamentado na Lei Complementar 116, e que nessa lei diz lá quais são os serviços. Essa lei também vai mudar por conta das bases tributárias de IBS e CBS. O PIS é o Programa de Integração Social, que era uma alíquota que é recolhida, antigamente era recolhida também sobre a folha de salários, ainda é recolhida, tem bases diferentes. E a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. São duas alíquotas que, de finalidade, elas têm a mesma finalidade, que é financiamento da Seguridade Social. Mas elas são diferentes e a base tributável delas é um pouquinho diferente entre elas. E IPI, que é Imposto de Produtos Industrializados, que esse, em tese, ele morre na reforma tributária. Então, a reforma tributária ela transforma todas essas siglas, essa salada de letras aí, em duas siglas principais, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a gente deixa de ter 5 siglas para passar a ter 2. E essas 2 siglas elas vão substituir, tanto em carga quanto em valor, esses 5 anteriores.
A ideia da reforma tributária era baixar a alíquota, mas até o presente momento a gente não sabe se isso vai ter baixa efetiva, porque fala-se em crédito financeiro, mas até agora a gente não sabe exatamente quais serão as operações de crédito, apesar de que se diga que ele será financeiro. Quando se fala em financeiro, quer dizer que tudo que eu compro e coloco na minha cadeia como fator necessário para a minha produção, ele vai ter crédito na minha produção, mas até o presente momento a gente não viu isso na prática ainda. Perfeito. E o Feirão vem, né, com essa missão aí de mostrar para o pessoal aonde que está indo esses impostos, quanto que eles pagam por esses produtos, né? E aonde que vão acontecer as ações, né? Como que vai ser a programação para este mês? Então, na verdade, não é um dia específico, né? Eles colocam um dia D, que é o dia 30, com base numa pesquisa do IBEP, que é basicamente o quanto que o brasileiro trabalha ali no ano para conseguir pagar toda essa tributação. Então, já foi 149 dias, já foi 150 dias, hoje a última pesquisa tem 153 dias, né? Que a princípio ultrapassaria o dia D que a gente colocou, dia 30 de maio. Mas a princípio, de forma simbólica, existe esse dia D por conta dessa quantidade de dias trabalhados. Durante o mês, e daí por isso que tem o dia 30 e por isso que é no mês de maio. E durante o mês de maio a gente irá fazer várias ações. Hoje a gente estará na Câmara dos Vereadores para explicar o que é o feirão e retomar essas ações. Estamos aqui no podcast hoje. Irá ter palestras explicando o impacto da reforma tributária e todas essas siglas que o Balena comentou. E além de venda de produtos com desconto ou com o valor de desconto do imposto, demonstrando ali o quanto que o consumidor paga com tributo e sem tributo, e por que aquele tributo, de onde que vem aquele tributo. E entrevistas na TV, rádios e entre outros programas que a gente vai fazer. Aqui acho que a gente tem uma boa notícia, né, Subaski? O dia 30 de maio, em tese, sim. O último dia do ano que nós trabalhamos exclusivamente para pagar impostos. A partir do dia 1º de julho nós podemos fazer o que nós quisermos com o nosso dinheiro. Até lá a gente sustenta o governo. Meu Deus. Perfeito. Sobre os produtos que você comentou, quais seriam eles? Então, a gente várias empresas apoiadoras vai ter lojas no shopping, vai ter lojas no centro, vão ter postos de combustível, mas os produtos específicos a gente não tem ainda, mas conforme a gente for localizando apoiador, a gente vai passando nas redes sociais quais produtos tem, o que vai ter desconto, o que não vai ter. Em regra não tem um produto específico, né? A gente vai fazer ações de divulgação e essas divulgações vão acontecer principalmente nas redes sociais da SIG Jovem e outras redes apoiadoras, né? Mas são produtos que o vendedor, nosso apoiador local, vai designar e em regra também não é que vai ter desconto de toda a carga tributária. Pode ser escolhido um dos impostos para dar esse desconto para que tenha essa representatividade. Por exemplo, digamos que fosse o ICMS, que hoje no estado do Paraná, em regra de 19%. Então seria um desconto de cerca de 19% que vai representar o valor do ICMS. Se for o PIS, se for o COFINS, então vai ter uma diferença de alíquotas e uma diferença de descontos. Não é que vai chegar lá e vai comprar, porque se fala muito que a carga tributária é muito alta, né? Vai chegar lá e vai comprar produto com 30%, 40% de desconto. Não é exatamente isso, mas a ideia é que conscientize, pelo menos, das altas cargas tributárias que são suportadas. E tem um imposto, né, que confirmou já. Tem o B2, né, aqui perto da Cidade dos Lagos, que já confirmou e só falta a gente confirmar o valor do desconto, qual tributo que eles vão descontar e a litragem, mas a princípio vai ser no dia 22 entre 500 a 1.000 litros de combustível. E como que, se alguém estiver ouvindo e quiser também participar, quero botar lá a minha empresa para fazer o desconto, como que ela pode também falar com vocês, entrar em contato, tem como ela disponibilizar também? Eu podia sacanear o Lucas e dar o WhatsApp dele, né? Melhor não. Mas você pode mandar mensagens nas nossas redes sociais, né, da SIG Jovem, também entrar em contato diretamente com a SIG, falando que quer participar.
e a gente consegue fazer esse meio de campo e colocar, disponibilizar um produto e disponibilizar a identificação também para fazer no dia D. Tá? E as empresas que estiverem participando do Liquida, da SIG, estamos abordando elas, né? E essas empresas vão participar, não sei se todas, mas pelo menos a maior parte vão participar do Feirão de Impostos. Muito legal. E o Liquida vai ser que dia? Dia 29, 30 e 31 de maio. E também no shopping, também nesse dia D, vai ter participação de várias empresas que a gente também está levantando. O Liquida vai ser num lugar específico? Ou Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Perfeito. Então ficou o convite aí pro pessoal participar também do Liquida. Exatamente. Perfeito. Vocês podem dar uma explicação para as empresas de quais são os benefícios de participar do Feirão de Impostos? Assim, o benefício principal é a visibilidade, né? Porque a gente está dando uma visibilidade gratuita através das nossas redes, dos locais que a gente vai falar sobre. Então a gente está dando essa visibilidade para isso. Em regra, não existe um reembolso financeiro desse custo tributário. A empresa que for participar, ela tem que absorver esse custo. Mas acho que o benefício principal é a conscientização da própria população, tá? Porque a partir do momento que a gente tem consciência de quanto a gente paga de impostos em determinados produtos, a gente começa a verificar ou começa a visualizar o quanto aquele produto é vendido, quanto que chega de imposto lá na outra ponta e como é que está sendo gasto. Acho que o benefício principal é esse, para que a gente tenha uma reforma tributária agora no final do ano, comece a virar uma reforma mais tranquila e que ela realmente, a população começando a cobrar, ela realmente baixa o custo tributário das empresas. Além disso, tem mais algum outro benefício que você visualiza? Eu acredito que seja esse o ponto principal, né, do programa. Geralmente o pessoal sempre pensa em benefício quando é o benefício monetário, né, o benefício imediato, mas eu acredito que esse programa, justamente, que nem o Balena comentou, é em relação à conscientização da população, né, que no final das contas vai ajudar a população em si, né? Não um empresário específico ou uma entidade específica, mas a população em si, para que ela possa ter conscientização em relação a isso e possa depois cobrar, né, dos membros do Estado. Né? Perfeito. Falando sobre benefícios, ainda me lembrei de uma situação que eu não sei se eu comentei isso da vez passada, que nós estivemos falando sobre o Feirão de Imposto, mas eu vou comentar agora. Tem não sei se vocês lembram lá que no final da notinha lá tem lá quanto você pagou de tributo por esse. Isso é uma ação que se originou no Feirão de Imposto. Foi lá em Santa Catarina, o pessoal idealizou isso, colocar essa informação nas notas, e a gente só sabe, e não é exato aquele valor, mas a gente só sabe aquela margem por conta de uma ação do Feirão de Imposto. Então, é uma conscientização que é importante, chegou a nível nacional, virou lei. Aqui no município a gente tem a lei incluindo o dia D do Feirão de Imposto no calendário municipal. Então, assim, são questões que são bem interessantes e importantes e que, de certa forma, se não existissem, a gente estaria ainda vamos dizer, num limbo, né? Sem saber o quanto que a gente paga de impostos, a não ser que a gente fosse consultar um advogado que faz tudo isso todos os dias, um contador que faz isso todos os dias, mas a ação seria, talvez na reforma tributária, uma ação zero. Perfeito. Então, tem mais alguma informação que vocês gostariam de adicionar? Deixar aí o convite, então, para o pessoal participar das ações? Lucas? Não, a princípio não. Só a questão de acompanhar nós ali nas redes sociais. E ali a gente vai estar colocando todo o cronograma do que vai acontecer nesse mês de maio. E para o pessoal participar conforme a gente for postando lá. Acho que para o empresário em geral, né, para participar da ação, seria importante, né, a gente deixar esse convite, pensando que, empresário, se você quer demonstrar para o teu cliente que nem tudo que ele paga é o teu lucro, que muito daquilo que ele paga é imposto, venha, participe do Feirão de Imposto, traga um produto que você sabe que a tributação, a faixa de tributação é bem alta, para que a gente possa mostrar para a população o quanto isso impacta no bolso dela. E lembrando de produtos, principalmente produtos como maquiagem, que as mulheres adoram, cerca de 70% é imposto.
Tá aí. Então fica o convite para todo mundo participar. É uma ação muito legal e a gente fica muito feliz aqui de vocês virem sempre contar um pouquinho de como é que vai ser, de convidar o pessoal. Então acompanhe as redes sociais ali da SIG Jovem, para saber exatamente as programações, os produtos que vocês falaram que vão divulgar, e também as redes do ctp.br, que a gente sempre conta para vocês o que está acontecendo de inovador aí, novidade na cidade. Muito obrigada, pessoal, pela participação e até um próximo podcast. Eu que agradeço mais uma vez o espaço que vocês nos disponibilizam e contamos com vocês, como sempre, no nosso dia a dia, nas reuniões da SIG Jovem. Obrigado, pessoal, pelo espaço. Obrigado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.